A partir da obra de Werner Schmidt, nós estamos aqui no livro de Jó, começando a falar sobre o início do livro. No primeiro ponto do capítulo que trata do livro de Jó, Schmidt diz o seguinte: já as frases introdutórias são básicas para as duas partes do livro. Jó é um homem temente a Deus, íntegro e ao mesmo tempo rico. Conforme o princípio da retribuição, Jó não deveria sofrer mal nenhum. Se mesmo assim é atingido pelo infortúnio, a narrativa da moldura questiona: Jó consegue conservar sua fé? É nisso que o diabo aposta. No diálogo poético, no entanto, é difícil para os amigos perceberem que se trata de discutir não o problema do sofrimento em si, mas o sofrimento do piedoso, o sofrimento do justo. Porque na discussão dos amigos de Jó, é o seguinte: justo não sofre, quem sofre são esses pilantras aí da vida. Se você está sofrendo, alguma coisa a ser feita. Jó não tem culpa, mas perde bens e filhos, capítulo 1. Por fim, até a sua saúde, capítulo 2. Apesar disto, não cede às palavras sedutoras de sua mulher. Versículo 9 do capítulo 2, o que diz aí? Quem pode ler? Quem achar primeiro pode ler. Na verdade, eu sei que assim é porque se justificaria o homem para com Deus. Capítulo 2, versículo 9. 9:2. Capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher diz: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então a gente observa que não tem culpa, mas perde filhos, perde bens, perde saúde, não cede às palavras sedutoras da sua mulher e é considerado fiel, aceita seu destino da mão de Deus e até consegue ainda louvar. Javé o deu e Javé o tomou, bendito seja o nome de Javé. Capítulo 1, versículo 21. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Capítulo 2, versículo 10. Superada a provação, Jó experimenta sua reabilitação e no fim até acaba sendo abençoado mais ricamente do que antes. Capítulo 42, versículo 10 em diante. Enquanto Jó da narrativa ou lenda se mantém submisso a Deus, o Jó do diálogo do texto poético se rebela, se lamenta e acusa. O nome de Javé, usado na narrativa da moldura, capítulo 1, versículo 6 em diante, só se encontra excepcionalmente na parte poética, onde provavelmente foi inserida a posteriori, capítulo 38, versículo 1, e outras. Esta parte poética prefere utilizar designações como El Eloá, Deus, e El Shaddai, e Shaddai, o Todo-Poderoso. Face a esta e a outras diferenças, a narrativa em prosa e a parte poética não podem ser atribuídas ao mesmo autor. Quem diz aqui é o Werner Schmidt. Não sei se vocês lembram, Robson e Marcos acredito que não, mas Fernando deve lembrar daquelas aulas sobre as teorias documentais, em que a gente fala da teoria do teólogo javista e do teólogo eloísta. Então, a marca do javista é falar de Deus como o nome da aliança, Jeová, Yahvé, Javé, certo? E a marca, do eloísta é de chamar Deus de Deus, ou Elohim, E aí nesse caso, daí essas diferenças redacionais que o pesquisador atribui que deve ter mais de duas mãos aqui na produção textual. É evidente que a lenda de Jó já existia previamente na tradição oral, mas dificilmente apresenta uma singela saga popular.
antes uma narrativa sapiencial didática, redigida em prosa artística. Utilizando-se da figura representativa de Jó, trata da relação entre piedade e realidade, melhor dito, da conduta dos que temem a Deus quando são atingidos pelo sofrimento. Todavia, a narrativa e a parte poética não são independentes uma da outra. Antes, a última pressupõe a primeira. Capítulo 8, versículo 4. A lenda de Jó, no início transmitida como lenda independente, tornou-se a narrativa que emoldura o diálogo mais recente. Neste processo, foi retrabalhada redacionalmente. Porém, o alcance desta intervenção é controvertido. Então você percebe aqui que para Werner Schmidt você tem uma redação prosaica que reflete uma transmissão de tradição oral de pai para filho, e aí todo mundo sempre conta a história de Jó. Houve um homem chamado Jó, Jó era assim, Jó é assado. E parece que posteriormente foi colocado um conteúdo que mostrasse pormenorizado uma discussão. Esse pelo menos parece ser o raciocínio de Werner Schmidt. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente pular? Beleza? Então, tranquilo.